O processo de adoção pode ficar mais rápido. Um projeto em debate aqui no Senado propõe alterações como, por exemplo, simplificar a habilitação de famílias que queiram adotar crianças com problemas de saúde. Nós vamos conversar agora com o advogado Hugo Teles, da ONG Aconchego. Guilherme Oliveira, da Agência Senado, participa como jornalista convidado. Olá, sejam bem-vindos. Hugo, podia começar explicando para a gente o que é a ONG Aconchego? Sim, o Aconchego é um grupo aqui em Brasília, é o exemplo de um grupo que existe no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro nós temos os chamados grupos de apoio à adoção. O Aconchego, há um tempo atrás, deixou de se auto-identificar como grupo de apoio à adoção e passou a se identificar como grupo de apoio à convivência familiar e comunitária, que é um dos direitos das crianças e adolescentes previsto na Constituição. E essa mudança de nomenclatura, ela não é simplesmente formal, ela exprime a preocupação, né, a missão que a gente adotou, né, já, né, de um tempo para cá. O grupo é formado, basicamente, os grupos de apoio à adoção são formados por pessoas que se envolveram com a adoção, né? São pais adotivos ou pretendentes a se tornarem pais por adoção, e pessoas que simpatizam com essa causa, né? Que simpatizam com a situação das crianças e adolescentes que vivem em abrigos. Depois de um tempo, os grupos deixaram de focar o seu olhar simplesmente para as demandas, né, para as questões dos adultos, né, aqueles que estavam, né, esperando até chegar o tão desejado filho, e passaram a se preocupar, né, os grupos passaram a se preocupar com quem está na outra ponta dessa relação, que são as crianças e adolescentes, né, institucionalizados. Então, hoje, o Aconchego ele desenvolve, assim como outros grupos de apoio à adoção Brasil afora, projetos voltados tanto para quem já adotou, quem está em fase de adaptação com o filho que chegou, desenvolve projetos com quem está em dúvida se deseja ou não adotar, né? Tem projetos hoje para aquelas crianças e adolescentes que vivem em abrigos e que não estão sendo adotadas, né? Então, tem um projeto, por exemplo, o apadrinhamento afetivo, o projeto Irmão Mais Velho, que são mecanismos, né, alternativos de efetivação de direitos para que essas crianças e adolescentes que não são adotados por vários fatores, elas possam conviver em comunidade, possam ir ao shopping, possam ir ao cinema, fazer um passeio no final de semana, conviverem com uma família, um núcleo familiar, ainda que temporariamente, no Natal, no Ano Novo, nas férias. Porque sem isso elas ficariam só no abrigo. Exatamente, né? Hoje, os abrigos, de forma geral, eles têm trabalhos desenvolvidos para que as crianças não fiquem confinadas, né, no prédio onde elas vivem e dormem, né? Mas a gente verificou, né, como um movimento da sociedade civil, uma necessidade de ampliação, né? Daí esses projetos, como apadrinhamento afetivo, Irmão Mais Velho, né, e alguns outros. Então vamos assistir, a gente tem um vídeo sobre essa proposta de mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais de 40 mil crianças brasileiras estão em abrigos. Destas, quase 8 mil estão inscritas no Cadastro Nacional de Adoção e 4.700 aptas a serem adotadas. Do outro lado, 40 mil pretendentes estão cadastrados, sendo que 38 mil habilitados para adotar. Mas, no ano passado, foram realizadas apenas 1.226 adoções. Um dos motivos pelo qual mais crianças não são adotadas é o perfil de adoção, no qual as famílias dizem como é a criança que elas gostariam de adotar. O que mais limita é a idade. As crianças mais velhas, elas têm
não é o perfil que a gente chama, né, esperado pelas pessoas que querem adotar. Então, por isso que essas crianças acabam ficando no abrigo mais tempo. Depois, mais ou menos de 10 anos, já começa a complicar para essas crianças serem adotadas. Também são poucos os pretendentes que aceitam adotar crianças com problemas de saúde, deficiências físicas ou intelectuais ou grupos de irmãos. De acordo com o texto em análise no Senado, quem quiser adotar crianças nestas condições pode ter a habilitação acelerada. A ideia é que a prioridade seja o bem-estar das crianças, mas para isso é preciso investimento. Para você garantir celeridade, você tem que ter profissionais que estejam trabalhando com cursos de preparação psicossocial e jurídica, com a realização de avaliação psicossocial. Ele até falou um pouco na linha do que você já tinha dito, né? Isso. De que precisa mesmo ter esse atendimento para as crianças, não só para as crianças, para as famílias, os pretendentes, né? Agora, um número que chama muita atenção é essa, que não, parece que não bate, né? O tanto de crianças que estão no abrigo e as que podem ser efetivamente, podem ser adotadas, né? O que acontece? Olha só, é como foi dito, né, na reportagem. Realmente, a maior parte dos pretendentes, de quem se habilita a adotar, deseja crianças com idade baixa, né? Crianças com até 2 anos. Essa é a grande maioria dos pretendentes à adoção, que estão no Cadastro Nacional. E hoje, a grande maioria das crianças e adolescentes, né, que estão à disposição para serem adotados, não se enquadram nesse perfil desejado. Daí esse problema. Agora, com relação a isso, nós sempre lembramos que quando a gente fala, né, dessa falta de encontro, né, de desejo com a realidade, a gente tem que lembrar que a gente está falando da capacidade, né, e do desejo das pessoas. Quem pretende adotar, quem deseja constituir uma família por meio da adoção, tem que ter muito claro 2 coisas. Primeiro, o que quer, né? E outra, do que dá conta, né? Por isso que a gente respeita muito as pessoas que, na sua grande maioria, são pessoas que vão ter o primeiro filho, né? Então, tem o desejo de viverem a primeira infância, né? Outros não, né? Mas isso é o desejo de cada um e o principal, a capacidade de cada um. E isso tem que ser muito bem pensado para que a gente evite a pior situação de todas, que são as devoluções, né, de crianças. Eu não gosto nem de usar essa expressão devolução, parece que a gente está devolvendo, né, algum bem material, né, mas assim, é a desistência das adoções. Né? Isso ainda acontece? Isso acontece com certa frequência, né? É muito comum, né? A gente vê, infelizmente, pessoas que não refletiram muito bem sobre o desejo, né? Sobre principalmente a capacidade, né? Sobre o que elas davam conta, né? Partiram para uma adoção que a gente chama tardia, uma adoção de criança mais velha, e depois, né, não conseguiram, se arrependeram. E isso é terrível, né? Para todos os envolvidos, né? Principalmente para as crianças, que sofrem uma perda enorme, né? Uma rejeição gigantesca. Então, por isso que, quando a gente fala do perfil desejado, a gente tem que ter muito cuidado, tem que respeitar realmente a vontade, né, e a capacidade, como eu digo, das pessoas que pretendem adotar. A gente vê pelos números que tem um gargalo muito grande entre o momento em que a criança vai para um abrigo e o momento em que ela pode efetivamente iniciar o processo de ser adotada. O que explica essa diferença? São dezenas de milhares de crianças em abrigos, mas pouco mais de 7 mil que estão realmente no cadastro podem ser adotadas. O que existe entre esses 2 momentos? Sim. As crianças e adolescentes que vivem em abrigos, como você disse, a grande maioria, né, vivem em abrigos e não estão disponíveis para serem adotadas. Elas vivem, né, numa situação terrível, né, um limbo,
jurídico, social, psicológico, porque elas não estão nem na família de origem, né? Por óbvio, estão abrigadas, institucionalizadas, e também não estão à disposição para adoção. Por que isso? Porque os processos de destituição do poder familiar têm demorado muito. A criança e o adolescente só vão ser colocados à disposição para adoção depois de finalizada, depois de formalmente desvinculados da família biológica. E essa desvinculação, esse processo tem demorado muito. E tem demorado muito porque, infelizmente, todo o sistema de infância e juventude no Brasil não tem estrutura para atender a demanda existente. Não tem. E que estrutura é essa? A gente está falando basicamente da equipe técnica, né? Dos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, outros profissionais que subsidiam o juiz, né, sobre a realidade daquela criança, daquele adolescente, da família biológica, né, subsidiam para que o juiz possa decidir se é o caso de retorno para a família de origem ou se é o caso de colocação em família substituta, como diz a lei, né, no caso de adoção. Então, só depois de finalizado esse processo. Então, assim, como hoje não há profissionais suficientes, as crianças vão ficando, os processos vão se arrastando e, infelizmente, né, quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna a adoção. Agora, isso tem a ver também com uma questão conceitual, como você tinha dito que antes a prioridade era quem queria adotar e agora vem se mudando o foco para ser a criança que está procurando uma nova família. Assim, que a lei em vigor, ela coloca a família biológica como prioritária, ela tem precedência sobre a família que vai adotar. Assim, o ideal é que a criança permaneça na família biológica, mas às vezes tem problemas que dá para ver que vão ser difíceis de resolver, né? Vícios, violência física e sexual, assim, essas mudanças propostas vão acelerar essa quebra do vínculo com a família original? Ah, sem dúvida. Então, como você bem diz, Roberta, a grande questão é essa desvinculação. E o grande mérito, um dos grandes méritos do projeto que tramita aqui no Senado, é justamente dar agilidade a esse processo, né? Mas dar agilidade com responsabilidade, né? É claro que a lei, o projeto de lei é muito importante, porque traz o debate a essas questões tão importantes. A gente está falando da vida de milhares de crianças, né? Então, é importantíssimo. Mas a gente tem que pensar também, né, como eu acabei de falar, na estrutura das varas, né, da infância e juventude, né? Mas mesmo considerando a falta de estrutura ou como uma vara estruturada, o projeto ele é exitoso porque ele encurta, né, alguns procedimentos muito pequenos, por exemplo, citação, né, a busca pelo parente biológico, né, porque a lei hoje ela diz isso, assim, é necessário que se esgote a busca da família de origem, da família extensa, como diz a legislação. E quem é essa família extensa? É um tio, uma tia, um avô, uma avó, é um irmão mais velho. E considerando a realidade do nosso país, né, às vezes o genitor, eventualmente, né, o genitor, né, o pai. E essa busca tem sido muito demorada, né? Então, o projeto, por exemplo, ele encurta o tempo a forma como a citação ocorre, né? Permite outras formas de citação, de localização dessas pessoas mais ágeis. O projeto, ele também propõe encurtar o tempo para o início desse processo de destituição do poder familiar, né? Hoje, em razão dessa busca muito grande de família de origem, e dependendo da situação que a criança viveu, porque ela, quando já está no abrigo, ela sofreu um trauma muito grande, né? Como você bem disse, uma violência, uma situação de abandono, então ela já está no abrigo. É imprescindível, então,
que quando a gente está numa situação muito grave, isso seja verificado de forma rápida, mas efetiva, com muito cuidado, né? É possível, sim, que uma família em que há situação de violência, a família seja reestruturada. É possível. Mas isso tem que ser verificado rapidamente. E é o que não acontece hoje. Daí um dos méritos do projeto. O projeto tem essa intenção de agilizar os processos todos e a forma que ele faz isso é estabelecer prazos bem definidos para que as etapas aconteçam. Mas, tendo em vista que existe esse problema estrutural nas varas e tendo em vista que os prazos estabelecidos são muito curtos em relação ao que a gente tem hoje, vou citar alguns exemplos aqui. O processo de habilitação de uma família para adotar uma criança pode chegar a durar mais de 4 anos, dependendo da região do país, e o processo de adoção em si pode chegar a quase 3 anos. E o projeto de lei, ele estabelece prazos de 4 meses para o processo de adoção e de 8 meses para a habilitação, o que é uma queda bastante grande. Então, de um lado, existe a boa intenção de estabelecer concretamente a aceleração desse processo, mas de outro, isso é factível? Olha, Guilherme, eu de verdade acredito que não. Porque hoje a legislação já traz mecanismos de agilidade, né? Como você disse, a gente observa Brasil afora processos de instituição do poder familiar que demoram 3, 4 anos, né? E a situação tem que ser definida em tempo muito menor, né? Então, o projeto, né, a aprovação do projeto como está hoje, sem uma estruturação efetiva de equipe técnica do sistema de infância e juventude, isso não vai surtir efeito. Na nossa visão, não vai surtir. Então, o que precisa? Investimento. Investimento. A Constituição diz que a infância e a juventude são prioridades absolutas, né? Não são meramente prioridades, né? Mas a gente está falando de uma prioridade absoluta imposta pela Constituição. Mas isso está longe de ser realidade no nosso país. A gente, infelizmente, né, sofre com a falta de estrutura das varas, né, de todo esse sistema de justiça focado na criança e no adolescente. E a questão de priorizar a habilitação de famílias que queiram adotar crianças com problemas de saúde, com deficiências, que são casos que a gente vê pelo cadastro, hoje em dia, muito poucos se dispõem, né? Será que isso vai estimular as pessoas a adotarem essas crianças? Olha, é possível que isso aconteça. Né, os grupos de apoio à adoção, né, o Aconchego tem um trabalho voltado para a ampliação das possibilidades. Né? Eu mesmo, né, inicialmente tinha um perfil, quando eu me habilitei, tinha um perfil, né, de criança desejada, e com o tempo eu e minha esposa, nós, né, depois de participarmos de várias reuniões, né, lá no Aconchego, decidimos mudar o nosso perfil. Né? Hoje eu tenho uma família multirracial, né? Os meus filhos são negros, e a gente tem muito orgulho disso, é muito feliz por isso, né? E essa construção a gente refez no grupo de apoio à adoção. Depois de ter contato com as crianças. De conversa, de desmistificar, de algumas desmistificações, né, de verificar que a adoção, mesmo para crianças que têm problemas de saúde, tratáveis ou não tratáveis, a adoção de crianças mais velhas, a adoção de adolescentes, né, toda adoção, como toda filiação, né, eu não tenho filho biológico, mas pelo que eu converso, pelo que a gente vive, né, toda filiação, toda relação tem desafios, né, e os desafios da adoção, eles são um pouco diferentes, mas eles, como qualquer outro tipo de filiação, são superáveis, né? São filiações, né? São desafios superáveis, né? Então, eu acredito que estimula, sim, né? Eu acho que esse ponto do projeto, ele tem que ser celebrado porque ele vai estimular, né, que as pessoas pensem, será que eu dou conta de uma criança, né, de adotar uma criança, de ser pai, de ser mãe de uma criança, um adolescente que tem um problema de saúde, de um problema tratável, não tratável, né? Então leva a essa reflexão, ajuda a essa reflexão, que a gente já faz nos grupos de apoio à adoção.
Eu queria abordar também o dispositivo do projeto, que é uma inovação bastante importante, que é um conjunto de regras para que mulheres gestantes que sentem que não vão ter condição de criar o filho já possam dar início ao processo de, enfim, adoção da criança antes mesmo do filho nascer, durante a gestação, e com sigilo, com segurança jurídica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Esse é um ponto que a gente acredita, a gente reputa como positivo, né? A gente acha que é uma questão essencial, né, do direito da mulher, né, da gestante, da genitora, de manifestar a intenção de entrega da criança para adoção, sem dar maiores detalhes, né, da sua vida pessoal, né? A gente, né, tem realmente verificado que, às vezes, essas genitoras, essas mulheres, são, às vezes, massacradas pelo fato de, quando vão até a vara, são interrogadas, mas quem que é o genitor? Quem que é o pai? Me dá aqui o endereço dele, o telefone dele. E a sua mãe? E um parente seu para a gente poder ligar para ver se ele... E a gente acredita que é um direito, né, da gestante, nessa condição, de manter o sigilo se for o desejo dela. Né? É uma questão de preservação da própria intimidade. Por isso a gente acha esse ponto positivo, né, muito positivo. No início você falou um pouco também sobre o apadrinhamento afetivo, que é uma prática incentivada pelos grupos de adoção informalmente, mas agora ela teria uma base legal. Como é que funciona exatamente? Qual é o benefício que isso traz? Sim, o apadrinhamento afetivo, ele é um mecanismo alternativo, né, de efetivação de direito criado pelos grupos de apoio à adoção, né? Um exemplo, o Aconchego. Nós já temos aqui em Brasília um projeto bastante desenvolvido, né? Com um trabalho já adiantado pelas psicólogas especialistas, né, da nossa ONG, voltadas tanto para a preparação das crianças e adolescentes que vão ser apadrinhados, quanto dos padrinhos e madrinhas. Isso muito bem desenvolvido. E os padrinhos podem ser, inclusive, pessoas jurídicas, instituições. Isso. No projeto é possível que sim, né? É possível que uma instituição, uma empresa, contrate como aprendiz, né? Ou custeie alguns gastos, né? Com a educação, por exemplo, de um jovem, né? Que está no... Então, pode ser uma empresa. Mas os grupos de apoio à adoção ainda não partiram para esse formato. Esse é realmente um formato adotado pelo projeto, sugerido pelo projeto, mas que já é adotado por alguns judiciários estaduais, né? Então, a gente verifica alguns tribunais de justiça que passaram a adotar esse mecanismo de efetivação de direitos, né, o apadrinhamento afetivo, e incluíram, né, e a gente vê com sucesso o apadrinhamento por empresas, né, por instituições. E a gente fica muito feliz, Guilherme, porque é o prestígio, né, de um trabalho que nós desenvolvemos há muito tempo. É claro que a gente tem até algumas sugestões que a gente, né, vai trazer para o debate, tem alguns ajustes muito pequenos, mas a gente acredita que a institucionalização dessa forma de garantia de direito, ela é positiva porque vai estimular que outros estados, né, que o judiciário de outros estados que não adota, passe a adotar. Porque o mais importante não é que só os grupos, né, a gente não tem essa vontade que só a gente fique dono dessa forma de levar as crianças e adolescentes a uma convivência comunitária. A gente não tem essa pretensão de ser dono desse mecanismo. E a gente quer que, na verdade, crianças que hoje não vivem em comunidade passem a viver, né? E por isso o projeto é bom nesse sentido também, porque estimula que o judiciário passe a adotar isso de forma mais efetiva.
Hugo, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Obrigada também, Guilherme. E eu agradeço também a você que nos assiste. O que você achou? Quer sugerir outros assuntos? Mande suas críticas e sugestões. Nosso WhatsApp é 999661616. E também pode ligar gratuitamente para 0800 61 2211. Para ver de novo esse ou outros programas da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.